Paz do Senhor, amados, estamos juntos mais um dia para estudarmos a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical online. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar vocês para fazermos juntos uma oração de agradecimento a Deus por esta oportunidade santa que Ele nos dá de nos debruçarmos diante da Tua Palavra para aprender com Ele aquilo que Ele quer nos ensinar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas e que sustenta todas as coisas com a força do Teu poder, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti na manhã desse dia, agradecidos pela oportunidade de poder entender pela Tua Palavra aquilo que o Senhor tem para nós de ensinamento, de exortação, de direção, para que, amparados pela Tua Palavra, nós possamos prosseguir com fé. Toma, Senhor, nas Tuas mãos esta aula, o ensinamento que vai ser ministrado, a vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco neste momento. Assim apresentamos a Ti, crendo que o Senhor é poderoso para nos ensinar, através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que nós precisamos aprender. Obrigado por tudo que já tem feito e continuará fazendo através do ensino da Tua Palavra. Assim eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém? E chegamos à nossa lição de número 9, que tem por título Os Dons de Cristo para a Unidade da Igreja. Se vocês bem se lembram, desde o início deste trimestre, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e já passamos por muitas porções importantes e significativas. Os primeiros 3 capítulos da carta é uma parte doutrinária desta epístola. Nós tivemos aí a oportunidade de estudar importantes doutrinas da fé cristã, como redenção, graça, eleição, predestinação, adoção por filhos. No capítulo de número 3, estudamos sobre a doutrina da igreja. E esse capítulo 4, ele nos introduz nessa parte inicial, nesta questão da unidade da igreja. Na lição passada, nós estudamos exatamente isso, a unidade da igreja. E nós vimos que Paulo nos apresenta um conceito de unidade em termos gerais, em termos globais, nos falando da unidade do corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é único, que é indivisível e que encontra-se espalhado por todas as partes da terra. É dessa unidade que Paulo está falando, esta unidade fundamental. E aí, ali na lição passada, nós vimos que existem algumas virtudes que se desenvolvem no corpo para que haja essa unidade. Falamos de mansidão, falamos de humildade, de longanimidade, de paciência e que o fruto de tudo isso é a paz. E realmente a paz, ela é o vínculo da perfeição. Então, nesta lição nós estamos dando continuidade, porque além das virtudes que nós vimos na aula passada, o Espírito Santo, ele dá dons à sua igreja, dons que tornam possível esta unidade. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, gostaria de lembrar a vocês que esse assunto dos dons, ele é relevante, ele é necessário, ele é especial. E Paulo trata disso como ninguém. As primeiras 3 cartas do apóstolo Paulo, Romanos, Coríntios e Efésios, vão nos dar, antes de Efésios tem Gálatas, mas essas primeiras cartas de Paulo, elas vão nos dar esta ideia estendida a respeito dos dons do Espírito Santo, com o qual ele capacita a sua igreja para seguir adiante em unidade. Se vocês pensarem naqueles dons espirituais elencados lá na 1 aos Coríntios capítulo 12, eles recebem justamente esta nomenclatura. Eles são chamados de dons espirituais. Esta é uma modalidade de dons que Deus fornece para a sua igreja. Os dons espirituais, sabedoria, ciência,
operação de milagres, fé, cura, interpretação de espíritos, são dons espirituais. Esta carta de Paulo aos Efésios, ela fala para a gente de dons ministeriais, que é uma outra categoria de dons. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, vai falar para a gente de dons de serviço. Então, existe essa divisão entre esses dons que são distribuídos para a igreja, para a manutenção do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo e também para tornar possível esse vínculo essencial, essa unidade do corpo. Então, não falaremos de dons espirituais nesta lição. Os dons de serviço, nós falaremos no tópico 3º, quando nós fizermos menção à diaconia, mas nós trataremos nesta lição especificamente de dons ministeriais, aqueles dons que Deus distribui para a sua igreja, levantando líderes e capacitando líderes para a obra do ministério, para que, na liderança de pessoas ungidas e usadas por Deus, a igreja possa seguir o seu rumo em direção àquele dia glorioso em que ela se encontrará com Cristo nos ares. Então, essa introdução, ela vai dizer para nós o seguinte, que as riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor por intermédio do seu Espírito Santo à sua igreja. Então, estamos falando aqui de dons ministeriais, não estamos falando de dons espirituais, não estamos falando de dons de serviço, mas o que nós vamos tratar nesta lição é de dons ministeriais, e as riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor por intermédio do Espírito Santo à sua igreja. Esses dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Veja vocês que a lição passada nós estudamos do versículo 1 até o versículo de número 6 de Efésios 4. Essa lição, ela está dando continuidade à lição passada. Nós pegamos do versículo 7 em diante. Quando eu leio Efésios 4, a partir do versículo de número 3, o foco na unidade é bem intenso. O 3 diz que a gente deve guardar a unidade do Espírito. O 4 diz que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. O 5 diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O 6 diz que é um só Deus, o Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. O 7 começa com uma partícula de ligação que faz com que a gente pense. Aí a gente tem que parar um pouquinho no versículo 7, quando ele diz mais, unidade, um e um. E aí o 7 começa, mais. E aí essa mudança que a gente pode observar aqui é que a unidade do todo que a gente estudou na aula passada, ela passa agora para as partes que compõem o todo, isto é, os seus membros. O que a gente percebe é que não existe uniformidade na concessão de dons ministeriais para a igreja, como também não houve uniformidade na concessão de dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 12, 14, nós vamos ler: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o que a gente vai ver nessa carta, nesse capítulo 4 de Efésios, é que há diversidade de ministério. Nem todos têm o mesmo ministério, mas o Espírito é o mesmo. E então, nós vamos ver que, em um contexto de unidade, os crentes em Éfeso, eles recebem agora dons ministeriais, como uma graça, um favor, uma dádiva,
segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, cada um de nós recebe a graça que Cristo tem para dar. Cada um de nós, assim como foi com os crentes em Éfeso, recebe essa graça na proporção a qual o doador se agrada de dar. Cada um de nós tem uma medida maior ou menor, mas cada um de nós, assim como foi com os crentes em Éfeso, obtém essa graça da mesma mão e com o mesmo propósito. Deus sabe o que está fazendo quando Ele distribui seus dons espirituais, seus dons ministeriais e seus dons de serviço. O tópico 1 diz: os dons são concedidos pela graça divina. Por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão membro do seu corpo a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo das suas atividades. Veja bem que o que nós temos aqui é que o nosso entendimento é que o revestimento de poder pelo Espírito Santo é tão atual hoje como foi nos dias da Igreja nascente. Embora o Espírito Santo já estivesse em atuação desde a criação do mundo, as suas manifestações não foram em sua plenitude até que ele foi derramado no dia de Pentecostes. Desde então, como diz aqui a introdução desse tópico, por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão membro do seu corpo a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e para manter o ritmo das suas atividades. Sem essa normalidade, dificilmente o corpo de Cristo se sustentaria. O que a gente precisa de primeira mão é entender e partir desse princípio. A origem dos dons é o Cristo ressurreto que ascendeu aos céus. O Cristo exaltado concedeu e ainda continua concedendo os seus dons para aqueles que o recebem e passam a viver com ele em novidade de vida. Então, nós temos aqui nessa passagem de Efésios 4, Paulo retomando o Salmo de número 68. Se você conferir essas passagens do Salmo 68 e fazer uma avaliação das duas, você vê que Paulo não está trabalhando em cima de coisas que ele tirou aleatoriamente dos seus conhecimentos e das suas percepções. Ele é bíblico, ele se centra na Bíblia para desenvolver a sua argumentação. Então, Efésios 4:8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No momento dessa lição, nós vamos estudar um pouco deste versículo. O Salmo 68, o versículo 18 diz: tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então esse Salmo 68, que é um salmo messiânico, uma profecia a respeito de Cristo, ele vai estar dizendo isso que Paulo disse em Efésios 4, se apropriando das palavras do salmista. A diferença que nós vemos entre o Salmo 68 e Efésios 4 é que no Salmo 68 diz que Cristo recebeu dons de Deus para reparti-los com os seres humanos em sua vida e ministério terreno. E agora, os seres humanos recebem os dons de Cristo para reparti-los com toda a humanidade. Por isso que Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 11, 23, porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Sem os recebimentos dos dons de Cristo, a igreja não tem condição de se manter.
Sem a orientação divina, sem a capacidade espiritual e ministerial e para o serviço cristão, jamais ela sustentaria o ritmo das suas atividades. Irmãos, a medida do dom de Cristo, ela é perfeita, conforme diz Efésios 4:7. Ela também é completa, ela também é plena e ela também é suficiente. Todos e cada um que se vêem à disposição do Espírito Santo, que sempre pretendeu fazer obras excelentes no meio do seu povo, será então usado por Deus, que fará a distribuição dos seus dons como Ele quer e para o que for útil. Bem, esse iniciozinho é um pouco mais explicativo. Daqui para frente a gente vai tentar andar um pouquinho mais rápido com aquilo que a lição nos traz de ensinamento. A graça foi concedida para a manutenção da unidade. É para isso que a gente recebe a graça de Deus através de Cristo e na instrumentalidade do seu Espírito Santo. Porque nós somos um e precisamos continuar como um em Cristo. Aqui diz que ao falar de graça, o apóstolo nos informa acerca das funções específicas que nos são confiadas quando recebemos o dom de Cristo, onde Ele, por sua graça, nos capacita para diferentes funções e trabalhos a desempenhar na igreja e no mundo. O termo usado aqui não faz referência a uma habilidade natural. O dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós, tanto para dar sentido às nossas vidas, quanto para melhorar o universo em que vivemos. Na esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual. O dom é uma aptidão divinamente concedida, uma poderosa ferramenta para o serviço a Deus e aos outros cristãos, de modo a glorificar a Cristo e a edificar o corpo. O dom é de Cristo, é dado pelo Espírito Santo através da graça, e essa graça é concedida para a manutenção da unidade. Então, nós temos visto que em Efésios 4:7 a ênfase recai sobre a graça de Deus. É pela graça que funções específicas nos são confiadas quando nós recebemos o dom de Cristo. E então, nós somos capacitados para diferentes funções e trabalhos a serem desempenhados na igreja e no mundo. Veja que ele diz aqui, o dom, no sentido cristão, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós, tanto para dar sentido às nossas vidas, quanto para melhorar o universo em que vivemos. Não tem a ver com aptidões naturais, mas elas, de certa forma, serão aproveitadas no conjunto. A graça de Deus é que concede a cada um o dom que lhe é próprio, na medida do dom de Cristo, e também que dá as condições necessárias para que a gente possa levar adiante a boa obra que foi começada em nós, como diz Filipenses 1:6, e que haverá de ser concluída pelas condições fornecidas pelo próprio Deus de toda a graça. Nunca foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, Tito 3:5, mas é por sua graça e segundo a sua misericórdia que Ele nos salvou pela lavagem da renovação e da regeneração do Espírito Santo, que nos cumula de dons espirituais, de dons ministeriais e de dons para o serviço divino. E assim cumprimos nossa missão no mundo. Nos mantemos unidos em torno do Cordeiro de Deus, sendo a igreja que nós precisamos ser no sentido exato da palavra. 1.2. O fundamento da unidade dos dons. Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Já falamos isso, nunca é de outra forma. Lemos aqui que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo faz essa referência no Salmo 68, também como já dissemos,
que fala acerca do triunfo de Deus, representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original, após a derrota dos inimigos de Israel. De igual modo, Jesus Cristo triunfou na batalha contra o império do mal. Paulo traça aqui a imagem de um conquistador militar levando os seus cativos e dividindo os espólios com os seus seguidores. O relato é uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário, a sua ascensão, Cristo conquistando o seu lugar no céu e Cristo dando dons à igreja. Nós temos aqui nesse ponto um assunto que ele vai para muito além do tempo e do escopo desta aula. Aqui está uma referência ao mundo dos mortos que merece uma consideração especial de nossa parte. Principalmente nesse tempo de pandemia, nós fomos muito atiçados para buscar informação a respeito do mundo dos mortos, para onde vão os mortos, onde estão os nossos mortos agora, porque o número de mortos ele foi enorme, assustador, e isso acabou gerando em nós essa necessidade de busca de respostas nas Escrituras. Quando se diz de dons ministeriais, de dons espirituais, de dons de serviço, Paulo faz essa observação que nós conquistamos tudo isso através da morte de Jesus Cristo. Porque naquele períodozinho entre a sexta-feira e o domingo, onde ele passou naquele túmulo, enquanto do lado de fora as pessoas sofriam, gemiam, choravam por sua morte, pela cruz, por tudo que presenciaram, Jesus é recolhido naquela sepultura. E o que nós entendemos pela palavra de Deus, que foi um período de muito trabalho. Diferente de pensar que ele estava apenas morto e sepultado ali, a Bíblia nos fala de coisas que aconteceram exatamente nesse momento em que ele está sepultado. Ele está no mundo dos mortos. E aqui Efésios vai fazer uma menção a isso, dizendo que foi exatamente entre a sua morte e a ressurreição que ele faz essa grande obra de levar cativo o cativeiro antes de dar dons aos homens. Então, levar cativo o cativeiro fala dessa realização sobrenatural de Cristo em sua descida às partes mais baixas da terra e fala também da sua ascensão aos céus e que toda essa dinâmica, toda essa manifestação de uma verdade espiritual que estava oculta aos homens, mas que foi revelada em Cristo, isso mostra a restauração geral de todas as coisas a Cristo. Nós temos muitos comentários, diferentes comentários que falam do que foi isso, do que significa esse cativo e esse cativeiro, mas Paulo vai dizer que é depois que Jesus levou cativo o cativeiro é que ele deu dons aos homens. E existe uma lógica na Bíblia que nos explica a história de nascimento, a história da encarnação, nascimento, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, tudo dentro de uma lógica divina. Então, nós vamos ver aqui, em relação a essa questão, que o fundamento da unidade da igreja e dos dons concedidos a todos os seus membros é Cristo. E isso aconteceu exatamente depois dessa experiência sobrenatural vivida por Jesus Cristo, e os versículos seguintes nos mostram como isso aconteceu. Nós temos aqui, verso 8, pelo que diz, subindo ao alto, levando cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E aí?
Ele mesmo deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Aí vem a enumeração desses dons recebidos pela igreja após o fato único e incontestável que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o inferno, Jesus Cristo venceu Satanás. Ele foi às partes mais baixas da terra. Nesse momento de visitação ao além-túmulo, a Bíblia diz que houve ali um transporte da alma dos justos aperfeiçoados para um outro local que não existia anteriormente, que é o paraíso. Jesus inaugurou o paraíso. Jesus faz o transporte dessas almas que viviam lá no Seol, no Hades, no mundo dos mortos, conforme o registro do Antigo Testamento. Mas nós temos aí, se você olhar lá em Lucas, no capítulo 16, na descrição lá da questão do rico e o Lázaro, nós vamos ver que esse mundo dos mortos, chamados no Antigo Testamento ou de Seol, ou Sheol, ou Hades, tinha compartimentos diferentes. Lucas 16 diz que ali havia o seio de Abraão, um lugar de tranquilidade, um lugar de refrigério e de paz, para onde ia a alma destes justos aperfeiçoados, daqueles que tiveram o seu encontro com Deus nesta vida. Ali existia um grande abismo, um abismo intransponível, e ali também existia o lugar de tormento. A história de Rico e Lázaro nos mostra essa divisão do mundo dos mortos. Mas Jesus muda essa história. Então é interessante a gente observar que não é só na história desse mundo, não é só na história secular cronológica que existe um antes e um depois de Jesus, porque a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas veja, na história dos mortos também existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. E isso é muito importante, é muito relevante. Bem, nós não temos condição, lógico, de continuar neste assunto, né? Que demandaria muito tempo. Mas aqui está dizendo, está mostrando para nós onde tudo começa. Então vejamos aqui o 1.3. Ele também vai falar de outro assunto tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Se aqui no 1.2 nós podemos perceber que o fundamento da unidade e dos dons concedidos aos crentes está nessa parte onde Cristo enfrenta a morte, enfrenta o inferno, enfrenta Satanás e vence, e ressurge glorioso, ressuscitado ao terceiro dia. Nós também temos no Calvário o fundamento da nossa unidade, o fundamento da nossa paz, que é a vitória de Cristo no Calvário. Eu realmente vou apenas ler alguns trechos e não temos como entrar muito nessa questão, né? Mas quero deixar para vocês aqui essa observação que eu considero de fundamental importância. A vitória de Cristo no Calvário, ela é tudo, ela representa tudo, ela é a base de tudo. Paulo nos revela a dimensão exata dos fatos ocorridos entre a morte e a ressurreição de Cristo, onde ele desceu antes de subir. Ele desceu de sua posição de glória para se fazer carne, para entrar num total estado de humilhação para nos salvar. Ele desceu da altura do céu ao abismo deste mundo. Ele desceu para as profundezas da humilhação quando ele veio a essa terra. Mas mesmo tendo descido às partes mais baixas da terra, enfrentado a morte e passado pela sepultura, ele não ficou nas regiões inferiores, mas ele subiu e ele foi exaltado. Isso revela que ele é supremo sobre todos os poderes, tanto no céu como na terra, Colossenses 1,16, ou como disse Francis Foulkes. Francis Foulkes é o autor de um comentário bíblico sobre Efésios, onde está registrado que tudo que existe está sujeito a ele. Não há nenhum lugar ou ordem de existência onde a sua presença não se possa conhecer ou sentir.
Se você vê pela escrita desse item, ele está tão somente continuando o que o item 1.2 estava falando. Mas o título nos diz que a vitória de Cristo aconteceu lá naquele Calvário. E realmente esta é uma história fascinante que eu e você deveríamos nos interessar por ela. Por quê? A vitória de Cristo no Calvário abriu caminho para os desdobramentos do plano divino de redenção da humanidade. A vida de união com o Senhor, ela começa no lado celestial da cruz. E se ela não começar lá, não vai começar em nenhum outro lugar. Isso significa, irmãos, que a sua morte na cruz é que abriu uma justa saída, através do qual o seu amor pode correr livremente até aos mais culpados dos culpados filhos de Adão. E a morte dele foi profetizada por ele mesmo em várias passagens. Ele nos explica, inclusive, se o grão de trigo não morresse, não haveria como se tornar pão, não haveria como alimentar a muitos. E tudo isso aconteceu para que todas as profecias a respeito dele se cumprissem. Uma coisa interessante, nós somos convidados a participar desta morte e de trazer a morte de Cristo em nossos próprios corpos, sendo esse o único e eficaz caminho e meio de nossa unidade. A nossa união, ela acontece quando cada um dos membros está morto. Ou seja, todo crente em Jesus deve se considerar morto para o pecado. Não morrendo para o pecado, morto para o pecado. E viver na dependência do Espírito Santo, para esse considerar se torne verdadeiro. Então nós nós podemos verificar que, permanecendo na base de morto para o pecado, o crente então vai ver o domínio do pecado quebrado, sem poder sobre a sua vida. E na base do viver para Deus em Cristo Jesus, ele é nova criação, está unido ao Senhor. Ele é um espírito com ele e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O segundo tópico diz, aí agora, daqui para frente, depois de ter feito essa explicação de como os dons ministeriais chegaram até nós, Paulo começa a elencar esses dons e a partir do tópico de número 2, a gente vai dar só algumas pinceladas aqui na revista para poder explicar alguns desses dons. Vejamos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como ela era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor Jesus, ascendido, glorificado, concedeu diferentes habilidades espirituais, que são dons, aos membros da igreja. Então, nós vamos ver aqui, lendo para vocês Efésios 4, 11 e 12. Depois de tudo isso que vimos no primeiro tópico, aí vem a explicação. E ele mesmo, aquele que morreu, que levou cativo o cativeiro, que ressurgiu glorioso e deu dons aos homens, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Está muito claro como os dons foram concedidos e por quê. Então, os dons ministeriais, eles tanto produzem, como eles fortalecem a unidade da igreja, e eles precisam estar atuando de um modo equilibrado ao lado dos dons espirituais de 1 Coríntios 12. Vemos que o primeiro deles, o título 2.1, Apóstolos e Profetas. E aqui diz que começa falando dos apóstolos até na metade do item, dizendo que eles tinham autoridade em toda a igreja, constituíam um pequeno grupo, mas com um chamado muito significativo. Então nós vamos ver que, como o comentarista nos explica nesse item, apóstolos e profetas foram ministros com credenciais intransferíveis. Então, quando a gente fala de apóstolos,
A gente está falando desta categoria de pessoas aqui. Conforme ele diz, um pequeno grupo com um chamado muito significativo, chamados para testemunhar de Cristo, testemunhas oculares do Cristo ressuscitado, com a missão de instruir os crentes na verdade do Evangelho que Cristo havia lhes confiado. Ainda que todo o nosso ministério seja de caráter apostólico, devido ao significado desta palavra, apóstolo significa enviado, apóstolo significa mensageiro de Deus. Então, de modo geral, todos nós somos apóstolos na medida em que somos mensageiros de Deus na terra. Bem, mas na qualidade de apóstolos escolhidos pelo Senhor para essa função, eles foram únicos em sua missão e reconhecimento. Por outro lado, os profetas na era da igreja, eles são portadores de um dom de Cristo, concedido pelo Espírito Santo, que concede como quer para o que for útil. Eles não são mais como eram os profetas do Antigo Testamento, sacramentados e reconhecidos com esse ofício de profeta. Não é mais um ofício, é um dom. Ainda sobre a questão dos apóstolos, existe essa dúvida se existiria hoje apóstolos como ministros eclesiásticos aprovados com este nome, com esse ofício, com essa função. Mas nós vemos aqui, nos dons ministeriais extraordinários concedidos à igreja pelo Espírito Santo, o de apóstolos abre essa lista de Efésio. Aí a gente pensa, mas não seria esse um indicativo de que o ministério apostólico persistiu com a ordenação de apóstolos sucessores no Novo Testamento e a partir dele? O que nós entendemos a esse respeito, como afirma o comentarista, os ensinamentos apostólicos deram substância à fé dos primeiros crentes. Contribuiu assim para a formação do corpo doutrinário da igreja. Mas existiam sinais confirmatórios deste apostolado que não vigorou através do tempo. Eles tinham que ser testemunhas oculares. Eles tinham seus ministérios autenticados por milagres especiais. Eles deveriam ter sido testemunhas da ressurreição. Eles eram preceptores especiais, tanto do reino de Deus quanto da igreja. Eles tinham um serviço definido que os esperava no futuro. Trata-se do governo da nação de Israel no milênio, aludindo ao poder político literal e não apenas a uma mera simbologia de glória e de autoridade. Então nós podemos afirmar que, em sentido estrito, o ministério apostólico cessou com os 12, escolhidos pelo Senhor. Mas que, em sentido amplo, todos os crentes são apóstolos, uma vez que são chamados e enviados com a missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Não existe base para uma sucessão apostólica a partir das Escrituras. O mesmo acontece com essa denominação, com essa terminologia aplicada. Deus uns para apóstolos e outros para profetas. Então, o ministério de profeta segue nesta mesma linha com relação ao apostolado. Há, em nossos dias, o dom ministerial de profeta, diferente do que se tinha no Antigo Testamento. Nós temos também em 1 Coríntios 12 um dom espiritual de profeta. O dom espiritual de profeta de 1 Coríntios 12 e o dom ministerial de profeta de Efésios 4:11 não são a mesma coisa. O dom ministerial de profeta tem a ver com a capacitação espiritual dos anunciadores da palavra. Pessoas que, cheias do Espírito Santo, cooperam para a edificação da igreja, dedicando-se ao ensino e à interpretação das Sagradas Escrituras. É aquele que faz da palavra de Deus uma profecia viva,
porque está investido desse dom ministerial. É aquele que abre a palavra, que prega a palavra e trata da profecia bíblica em tudo aquilo que ensina para o corpo de Cristo, né? Aquele que ensina a palavra como um dom de Cristo, ele é um profeta de Deus. Então você tem o dom ministerial de profecia que é relativo ao ensino da palavra de Deus, e o dom espiritual de profecia, que é aquele dom que a pessoa recebe para, num determinado momento, transmitir uma mensagem de Deus para a igreja, seja de edificação, seja de consolo, seja de exortação. Então vejamos aqui a função de evangelista. Ele também diz que Deus deu uns para evangelista. Esse dom consiste em proclamar as boas novas de salvação, onde quer que o Espírito os enviasse. E depois, reunidas as almas que respondiam à mensagem, eram agrupadas em pequenas comunidades ou igrejas. Evangelistas aqui são aqueles que disseminam a mensagem do Evangelho de Deus. Em 2 Timóteo 4:5 nós lemos: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Interessante é que, tirando de Filipe em Atos 21:8, nenhum nome está associado a esse ministério nas páginas do Novo Testamento. Mas estes servidores do reino fizeram um grandioso trabalho de levar o nome de Jesus Cristo a todas as partes do mundo. Eles não tinham o prestígio e a autoridade dos apóstolos e profetas, mas o serviço divino que executavam era essencial para a propagação da mensagem do Evangelho, porque eles eram, como são até hoje, portadores das boas novas, uma mensagem que o mundo não conhece, mas que continua sedento por ela. Então, ainda que haja algumas controvérsias em torno do ministério do evangelista, e isso desperta alguns questionamentos, nós sabemos que é bem possível que estes evangelistas da Igreja Nascente, eles tenham se ocupado da tarefa missionária ou na liderança da igreja. Mas o que se tem aqui, e que nós podemos aferir a partir das Escrituras, é que quando essa atividade é exercida na prática, de modo surpreendente, com muitos frutos, trata-se de um dom divinamente concedido com a finalidade de fazer avançar o reino de Deus, de fazer conhecido o plano da redenção da humanidade caída, mesmo que não haja consenso ou firmeza em declarar que um evangelista era um oficial da igreja, ainda assim ele continua sendo uma necessidade da igreja em todo o tempo. Ser evangelista é ser um mensageiro do bem, é possuir um dom especial para pregar o Evangelho. Isso não depende de um chamado específico, não depende de um reconhecimento público, não depende de um cargo ordenado. É uma missão gloriosa, algo especial trazido por Deus para as nossas vidas como parte da nossa jornada de fé. O ide pregai diz respeito a todos. De graça recebeste, de graça dai. Mas cumprirão melhor esta missão aqueles que forem revestidos de poder pela posse de um dom. Portanto, é algo que pode e deve ser buscado para que falar de Jesus às pessoas se torne algo simples e contínuo. Na sequência, nós temos os dons de pastores e de mestres. Esta questão também é dividida aqui no item em 2 pontos. Primeiro fala-se dos pastores e depois um pouquinho da questão dos mestres. Esta designação dos pastores, ela refere-se especificamente à atividade de cuidar do rebanho no seu sentido mais amplo. Ovelhas não cuidam de si mesmas. Mais do que qualquer outra criação, ovelhas exigem atenção e cuidados permanentes. Todo o bem-estar do rebanho depende inteiramente da boa administração do seu proprietário. Deus é o pastor,
para quem nenhum problema é grande demais no que diz respeito aos seus cuidados por aqueles que são seus. Mas na Bíblia nós vamos encontrar essa palavra pastor no seu sentido natural, revelando-se, dizendo para nós que trata de criadores de ovelhas. Nós vamos encontrar essa palavra no seu sentido metafórico e em referência a Jesus muitas vezes como o grande pastor do seu rebanho. E também fala de pastores cristãos que conduzem o rebanho de Deus, que é a sua igreja. Pastores compõem o círculo da liderança madura e servidora, que é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Deus levanta pastores para liderarem com uma liderança madura e servidora. Para pensar nas ações de um pastor, devemos ler Jeremias capítulo 3, verso 15, que diz: Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. O pastor, segundo a Bíblia, é ao mesmo tempo um líder, um companheiro, deverá ser uma pessoa forte capaz de defender o rebanho contra as feras, também deverá ser delicado com as suas ovelhas, conhecendo o seu estado, adaptando-se à sua situação, levando-a em seus braços, tratando-a como filha, segundo Samuel 12:13. Jesus apresentou-se a si mesmo como bom pastor, e os verdadeiros pastores devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há, jamais, exploração nenhuma e nem descuido com o rebanho, e isso deve de servir de exemplo a todos aqueles que querem ministrar a igreja do Senhor. Deus chama, Deus capacita, Deus usa pastores fiéis, cuja principal característica não é a esperteza, não é o intelecto, não é o carisma, mas a convicção divina do dever de cuidar das almas, como quem haverá de prestar conta delas. Na sequência vem os mestres, o comentarista cita mestres, mas esse não é um termo usado pela Bíblia que nós usamos cotidianamente nos nossos cultos. Na Bíblia do culto, na versão Almeida Revista e Corrigida, a palavra é doutores. Deus dará pastores e doutores para a sua igreja. O ministério do ensino ele é primordial tanto para a igreja crescer espiritualmente, como para exercer o discernimento quanto ao tempo em que vive. Nós vamos ver que essa tarefa de ser mestre na casa de Deus, ela é importante, ela é indispensável e ela exige muito de quem a desempenha. Deve ser executada por pessoas alcançadas por esse dom, que possuam uma visão alargada do reino de Deus, não querendo nada mais, além de gastar-se e se deixar gastar pelas almas, a fim de transmitir a palavra de Deus com sabedoria. Nós vemos que, biblicamente, o Espírito Santo distribui na igreja dons ilimitados do seu poder, como Ele quer, e a uns Ele dá à igreja doutores ou mestres, que é a mesma designação. Bem, esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito para o ministério do ensino. Nós vamos ver aqui que muitas vezes, por absoluta falta de preparo bíblico e espiritual, nós vamos ver predominar a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. E esse dom ministerial de mestre e doutor é para dotar a igreja de condições de amadurecimento em todas as dimensões da sua vida, ao mesmo tempo que contribui para desmascarar falsos ensinos. Deus dá dons aos pastores para pastorear. Esses pastores podem ser pastores doutores, que terá esse dom também de educar para a fé, mas Deus levanta ensinadores, educadores da fé e os dota para esse santo ministério.
Terminando então com o tópico 3, a razão e o objetivo dos dons espirituais. Eu vou falar isso para vocês de uma maneira bem geral, porque agora o tempo também já não permite mais que a gente aprofunde. Nós temos aqui o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4:12 diz que todos esses dons ministeriais que nós vimos até aí, apóstolos, profetas, pastores, doutores e evangelistas, isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui na revista, o comentarista vai nos dizer que Paulo fala no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e a palavra usada para o serviço é diaconia. E a ideia principal do termo é de um serviço prático. Então nós temos aqui algo que nós podemos desenvolver nesse item a respeito da diaconia, e nós vamos ver que, biblicamente, tudo isso é concedido à sua igreja, para que ela possa atuar de forma prática neste mundo e não apenas teórica. E uma das formas que nós temos de atuar grandemente, com grande impacto, é nos dispondo a servir. Diaconia é serviço. Cristo foi um servidor por excelência, ele foi o diácono perfeito. Na declaração que ele próprio faz em Mateus 20:28, que é repetida em Marcos 10:45, fica claro de que ele era o Senhor, mas ele também era aquele que servia a todos. Ele foi o rei prometido, mas ele se dizia servo dos servos de Deus. Ele deveria estar à mesa, mas o encontramos a lavar os pés dos seus discípulos. Na sequência, nós temos a edificação do corpo, o crescimento com a maturidade, e esses dois últimos itens aqui, a gente pensa neles no conjunto, porque a solidez da igreja, templo do Espírito, edifício espiritual, ela é tal que as portas do inferno não prevalecerão contra elas, desde que ela esteja edificada em Cristo, que é o fundamento, que é a pedra angular. E aí ele vai dizer aqui em Efésios 4:15 e 16, são os versículos que então cobrem esses dois itens finais do tópico 3. Ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cresçamos, porque já recebemos o necessário para crescer com maturidade. E sejamos edificados, porque o edificador é o mesmo. É Ele que continua dando solidez. É Ele que continua firmando as nossas bases. Mesmo quando o mundo ataca com força, querendo destruir as nossas bases, nós continuamos firmes porque o nosso fundamento é Cristo. A nossa base é Cristo. Nós fomos edificados em Cristo para crescer com maturidade. Então, nós temos aqui 3 estágios pelos quais os crentes passam até atingir a maturidade. Quando ele está na infância, ele recebe as doutrinas básicas. É um processo de maturidade moral, no qual ele vai aplicar essas doutrinas para que possa realizar as boas obras. Depois, nós temos então a primeira infância, o recebimento das doutrinas. Depois nós temos essa maturidade moral, onde ele passa a aplicar essas doutrinas. E por fim, a maturidade espiritual, quando ele já está pronto para poder receber uma doutrina mais avançada, um alimento sólido. Então, quando nós pensamos nesta questão de edificação da igreja e de crescimento com maturidade, precisamos entender que ele nos edifica pessoalmente, porque está edificando o seu próprio corpo. Mas a hora de crescer e amadurecer chega. Primeiro nós recebemos, na nossa primeira infância, esse doutrinamento básico.
mas precisamos atingir a maturidade moral e precisamos atingir a maturidade espiritual. Veja que o que não pode acontecer é nós permanecermos na condição de bebês espirituais. Nós precisamos partir para alimento sólido. Nós precisamos sair da nossa condição de consumidor, que apenas recebe, para edificador da obra de Deus. E essa é, então, aquilo que nós tínhamos para trazer para vocês em termos de conteúdo dessa nossa lição de número 9. Na conclusão, nós dissemos que a verdade, a unidade e o amor são os pilares essenciais através dos quais a Igreja, o corpo de Cristo, edificada pelo Espírito Santo que sustenta a sua vida, ela cresce para templo santo do Senhor. E então, esses pilares essenciais são revelados e plantados no coração da Igreja, através dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dos dons de serviços que são concedidos aos membros deste corpo. Esses dons de Cristo, concedidos por sua graça, são para a unidade da Igreja. Os diferentes ministérios são dons de Cristo para a sustentação e para a administração da estrutura arquitetada por Deus. E a razão, bem como os objetivos, são edificação, aperfeiçoamento e crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês em mais esta aula. Que o Senhor os abençoe e guarde e os faça prosperar. Vou fazer agora uma breve oração para darmos encerramento a esse momento de instrução, de encontro com a palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos e agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu desenvolver até aqui, com base na leitura desse trecho em Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Levantamos aqui muitas questões que merecem ainda um aprofundamento, mas nós estamos aqui para aprender com o Teu Espírito Santo e queremos ser ensinados na Tua Palavra. Então, desde agora, muito obrigado por aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração. Abençoa o dia de cada um e nos prospere na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? E assim somos agradecidos e obrigado por mais uma vez estar conosco nessa aula de Escola Bíblica Dominical online.